a relação que existe entre o seu sono e o emagrecimento. E mais 3 dicas para melhorar a sua noite de sono. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Recentemente, há 2 anos, mais especificamente no dia 5 de abril do ano de 2022, foi publicado um estudo no Journal of the American College of Cardiology. E esse estudo constituiu-se no seguinte: pegou 12 pessoas saudáveis e as avaliaram por 14 dias, nos quais elas tiveram um sono normal. Posteriormente, eles estudaram essas mesmas 12 pessoas por mais 14 dias. Só que nesse segundo ciclo de 14 dias, elas só puderam dormir 4 horas por noite. E qual foi as conclusões que os pesquisadores desse estudo chegaram? Primeiro, essas 12 pessoas, quando passaram a dormir menos, em média passaram a ingerir 308 calorias a mais. Segundo ponto observado, cada um dos 12 participantes ganhou em média meio quilo de peso corporal. O terceiro ponto que os pesquisadores observaram: a gordura abdominal de todos os participantes do estudo aumentou. Com isso a gente chega à mais importante conclusão, é que sim, de fato, o sono ele influencia diretamente no seu metabolismo e, como consequência, no seu peso corporal. Não é incomum as pessoas me procurarem e dizendo assim: eu estou fazendo tudo certinho, estou me alimentando bem, mas além de eu não conseguir eliminar peso, eu ainda estou ganhando. Mas aí, nesses casos, na realidade a primeira pergunta que a gente faz é: como é que está o seu sono? É importante que em 100% dos casos, as pessoas sempre me relatam que o sono ele não está bem. Ou seja, se você toma todas aquelas ações, como se alimentar bem, que é o básico, mas não tem cuidado a esse ponto relacionado ao seu sono, dificilmente você vai alcançar resultados positivos. Para aqueles que já conhecem alguma coisa, eles podem dizer assim: professor Paulo, então no caso de eu não ter um sono legal, não é o caso de eu começar a fazer uso da melatonina? Sim e não. Como assim? Cada caso é um caso. Mas antes de qualquer coisa, e você chegar ao ponto de entender se é o seu caso, de simplesmente ajustar essas questões relacionadas ao seu sono com a melatonina, tem uma coisa que você deve tomar como regra para a sua vida, se é o caso de você não dormir legal durante a noite. E essa regrinha que você deve tomar como base para você é a seguinte: presta bem atenção. Não compre um sono bom. O que é que significa isso? Você simplesmente colocar toda a responsabilidade do seu bem-estar, inclusive o bem-estar do seu sono, na melatonina, não é o sábio. Primeiro você deve buscar todos os recursos naturais que você dispõe, e uma vez que todos eles tenham sido esgotados, aí sim você parte para a melatonina, tá bom? Então é muito importante que se entenda isso. Mas você entendendo que, de fato, uma boa noite de sono é primordial para que você possa começar o seu processo de emagrecimento, aí sim a gente vai para as 3 dicas que, uma vez você aplicando elas na sua vida, só elas já vão começar a dar uma melhorada na qualidade do teu sono. Primeira dica: a luz azul. A luz azul, que é emitida pela tela de televisores, de monitores e do monitor do celular, não é uma luz natural. A luz azul, que é emitida pela tela do teu celular, ela interfere diretamente na produção da tua melatonina orgânica. O que significa dizer que, inevitavelmente, o uso do celular, sim, vai interferir no teu sono. Mas aí você diz assim: poxa, professor Paulo, mas eu trabalho com celular, eu preciso dele. O que é que você vai fazer? Todo celular hoje em dia dispõe de uma funcionalidade que é modo noturno. Quando você ativa esse modo, a luz azul é desativada e você vai perceber que a tela do seu celular fica
um pouco amarelada. Me diz uma coisa, qual é a cor do céu quando está se aproximando a noite? Fica meio amarelada, não é isso? Então é essa ajuda que você vai dar para o seu organismo, trazendo algo mais natural que o seu organismo conhece. Então o seu organismo conhece a luz amarela, a luz laranja, mas eu repito, a luz branca não é natural. Então essa é a primeira dica. Mas dentro da primeira dica, além de você ativar o modo noturno para desativar a luz azul, também passe a usar com menos frequência o seu celular. Segunda dica, desligue o sistema nervoso simpático. O que é isso? Nós temos dois sistemas nervosos centrais. O simpático, que comanda a atividade, e o parasimpático, inatividade. Quando você chega em casa no final da tarde, à noite, já é para o seu sistema nervoso parasimpático estar começando a ser iniciado. Mas às vezes o que é que acontece? Várias ações que você tem fazem com que ele não seja ativado e o sistema nervoso simpático continue ativado até altas horas. Então o que é que você precisa para descansar e ter uma boa noite de sono? Ter o seu sistema nervoso central parasimpático ativado. Então o que é que você faz? É uma coisa bem simples. Você chega no final da tarde ou então à noite na sua casa depois de um dia de trabalho, deita-se de tal maneira que os seus pés fiquem mais elevados que a sua cabeça. Essa simples ação é chamada de posição de Trendelenburg. Isso surgiu por volta do século XIX, ou seja, não é novo. Então é uma coisa muito simples que você faz ao final do dia para desativar o sistema nervoso, eu repito, para desativar o sistema nervoso central simpático e ativar o parasimpático. É tão simples. Terceira e última dica. Presta atenção no que eu vou ler. Está aqui registrado na Bíblia da acupuntura tradicional de Isao Yamamura. Presta atenção no que eu vou ler. As indicações do ponto MCP3 e Tang. Olha só as indicações desse ponto: cefaleia, sensação de cabeça pesada, vertigens, rinites, obstrução nasal, resfriado, hipertensão arterial, convulsão infantil, agitação psíquica, perturbação mental, obnubilação, pesadelos e insônia. E que ponto é esse? Está aqui entre as suas duas sobrancelhas, exatamente aqui no meinho. Então o que é que você vai fazer? Toda noite, quando você for se deitar, para garantir que você vai ter um bom sono, o que é que você faz? Bem simples, começa a massagear esse ponto, o Itang, com movimentos circulares. É bem simples isso. Uma ação que você toma quando estimula esse ponto, que facilita mais ainda um sono ideal, é o que? Estimula esse ponto com os olhos fechados. E você vai ver que muito facilmente o sono chega. Agora adianta você seguir só essas dicas, mas sem procurar crescer em saúde? É claro que não. Então faz o seguinte: se esse vídeo foi importante para você, assiste ele de novo. Anota o que você achar importante. Você pode ir atrás desse estudo que eu citei aqui, que foi feito em 2022. Procura ele, vê todos os detalhes. Ou seja, se aprofunda nas informações que você recebeu aqui. E muito importante, se você desejar agendar com a gente uma consulta, é só fazer o seguinte: aqui embaixo na descrição você vai encontrar o meu WhatsApp e o meu e-mail. Então entre em contato comigo, agenda a tua consulta, que a gente vai ter o maior carinho e a maior alegria de cuidar da tua saúde, tá bom? E não se esquece, não sai desse vídeo sem praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar, principalmente compartilhar, para junto comigo se tornar mais um disseminador do conhecimento, tá bom? E eu te desejo saúde física, mental e emocional. E que Deus, o dono desse canal, da minha vida e desse trabalho, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.